Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, se você estiver pelo YouTube. Se você estiver pelo aplicativo após o vídeo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like também. Isso vai ajudar a gente a compartilhar a mensagem de Deus dentro do YouTube. E se você gostar do vídeo, compartilhe com alguma pessoa que você acha que tem interesse nesse conteúdo, que eu acredito que vai ajudar outras pessoas também. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, você pode deixar ou nos comentários do YouTube aqui abaixo, ou pelo aplicativo no ícone de interrogação abaixo. E se você não conhece o aplicativo, no link da descrição aqui do YouTube tem um link para você baixar o aplicativo. Está disponível para Android, você vai ter a Bíblia, meditação, lição, inário e tantas outras coisas que nós precisamos para o nosso alimento espiritual diário. Bom, os pedidos de oração de hoje. Gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã Diva. Aliás, a irmã Diva pediu as orações para o pastor Eli e para a esposa dele, Márcia. Ele é pastor lá no distrito de Aracá, no Pará, e ele está entubado por causa do Covid. Então, que os irmãos possam estar orando para a recuperação do pastor, que ele possa estar pastoreando as igrejas lá, fazendo o trabalho dele para a honra e glória de Deus. A irmã Regiane pediu oração por ela e pelo esposo, para que eles possam se converter, se casarem, para manter o casamento firme e que eles possam andar nos caminhos de Deus. E a irmã Marli pediu oração para que ela possa largar os vícios de bebida e cigarro. Então, que possamos orar pela irmã para que ela possa estar largando esses vícios e andar nos caminhos de Deus. E, claro, pedir aos irmãos que estejam orando pelo aplicativo para que ele se mantenha no ar, que nenhuma censura venha tirar do ar. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Nordino. E ele perguntou: qual é o significado do sinal da besta 666? Então a gente vai primeiro, antes de tudo, vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 18, que é onde trata desse sinal, dessa marca da besta. Apocalipse 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666, 666. Bom, ele perguntou isso, e com base nesse texto, que é o único local da Bíblia que aparece. E antes de começar a falar especificamente sobre isso, eu gostaria de ler um texto de Espírito e Profecia, Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 50. Para a gente já tirar uma conclusão disso que eu vou falar e nem de tantas outras coisas que tem por aí no mundo falando sobre isso. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Então, muitas coisas que nós vemos aí sobre esse número, elas não estão totalmente compreendidas, não estão totalmente esclarecidas. E a gente só vai entender realmente isso quando for aberto o livro, quando Deus revelar o objetivo final disso. Então, pode ser que as coisas que eu vou falar aqui, eu vou falar como a gente estudou naquele estudo sobre as profecias, com base nas escrituras. Então eu não vou tirar nada de fora da Bíblia, eu vou tirar tudo dentro da Bíblia. Mas tem outras interpretações aí que falam de outras coisas. Por exemplo, uma delas, que o 666 se refere ao Papa, à pessoa do Papa, porque ele usa aquele chapéuzinho lá feio, que lá está uma inscrição em latim, se eu não estou enganado, e se você somar os algarismos romanos de cada coluna, são 3 colunas, né? O Vigário de Cristo, alguma coisa assim que está escrito. E se você somar os números romanos dessas 3 colunas, vai dar 6 na primeira, 6 na segunda, 6 na terceira. E aí as pessoas remetem a isso. Mas eu vou falar com base na Bíblia, com base no que eu estudei e naquilo que eu acredito que seja o mais correto. Então, para isso, a gente vai lá no começo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1.
nós vamos primeiro entender a numerologia, entender o que significam os números, para depois tentar decifrar o 666. Gênesis 1, verso 26, 27 e 31. 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí, verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então aqui a gente vê que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele no sexto dia. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, no sétimo dia, depois que Deus viu que tudo aquilo que ele tinha feito que era muito bom, ele descansou. E aí abençoou, santificou o sétimo dia. Então, aqui a gente vê uma clara alusão. O número 6, o número da criação do homem, o número 7, o número em que Deus descansou, o número da perfeição da obra criada. Vamos lá agora em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 10. Hebreus 3, verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Agora vamos verso 18 e 19. E contra quem jurou que não entrariam no meu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E agora, Hebreus 4, verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou da sua obra, como Deus das suas. Então aqui a gente vê aquele que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras como Deus nas suas, fazendo uma alusão ao sétimo dia, aquele que descansa junto com Deus. E nos versos de Hebreus 3, aquele que não descansa, porque ele não consegue descansar, porque ele é incrédulo, ele não consegue acreditar, então ele não descansa. Ele não entra no descanso de Deus. E agora vamos ver, então, um pouco agora sobre o selo de Deus e a marca da besta novamente. Apocalipse, capítulo 7, verso 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos nosso Deus. Ou seja, aqueles que descansaram, que a gente viu agora em Hebreus 10, receberão o selo de Deus. Aqueles que conseguem guardar a lei, aqueles que conseguem acreditar em Deus, aqueles que têm fé, receberão o selo de Deus. Apocalipse 14, verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então aqui os 144.000, aqueles que foram selados, estão com Deus. E agora sobre a marca da besta. Apocalipse 13, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ou seja, aqui claramente uma distinção entre o povo de Deus e aqueles que não escolheram adorar a Deus, aqueles que não fizeram a adoração correta. De um lado os escolhidos por os que se entregaram a Deus, os que acreditaram em Deus, aceitaram o sacrifício de Jesus, e do outro lado aqueles que não aceitaram. Claramente, a gente vê que ambos têm uma marca. A gente vê que um desses pontos é o repouso. Se a gente for seguir aqui em Apocalipse 14, a gente vai ver nos versos 6, verso 7, fazendo uma clara alusão à criação,
aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E a gente também remete lá em Êxodo 20, os versos 8, falando sobre o quarto mandamento. Então aqui uma clara alusão sobre Deus, distinção entre Deus, o que Deus quer e o que Ele não quer. E aí, por que dessa numerologia, dessa simbologia, aquilo que eu acredito e que eu vi uma vez só o pastor Valmir, o pastor que me batizou, falando sobre isso. Ele falou bem rapidinho assim sobre o 666, aquele que continua errando, aquele que continua tentando ser Deus e não é Deus. Ele falou essas palavras. E estudando esse tema para trazer para vocês, eu lembrei disso. Então, vamos lá, Apocalipse 16 agora, verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante aos de rã. Então aqui a gente já vê outra coisa. Quando a gente foi lá na criação, Deus disse, façamos no plural. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3. E agora aqui nós vemos aqui em Apocalipse 16:13, o dragão, a besta e o falso profeta. 3 também. E por que a gente foi lá em Gênesis primeiro? O número 6, o número que representa a criação do homem, o número do homem, aquele que erra, aquele que peca. E o número 7, a perfeição de Deus. Então, os 3 espíritos imundos representando o número 6, aquele que erra, que continua errando, que tenta ser Deus, que tenta passar para o descanso de Deus, mas não consegue. A contrafação. Então, esse é o que eu acredito estudando a Bíblia, e apenas a Bíblia, sem tentar tirar nada, pegar nada de fora, como o Papa, por exemplo, e enfiar aqui dentro, que não estava... A gente sabe que o poder papal está representado na Bíblia, mas depois do que os fatos aconteceram, quando a gente estudou lá em Daniel, quando a gente estuda o próprio Apocalipse, a gente vê isso. Mas aqui nos 666 a gente não consegue tirar, porque só tem naquele ponto. E a gente olhando para dentro da Bíblia, a gente consegue ter uma outra interpretação sobre isso. Certo? Bom, eu espero ter ajudado os irmãos. Provavelmente devam surgir outras dúvidas, falar de chip e outras coisas aí. Se os irmãos quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas falando especificamente sobre o 666 com base naquilo que está dentro da Bíblia, essa interpretação que eu acredito ser a mais correta. Espero ter ajudado os irmãos. E vou convidar agora os irmãos que puderem fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra e estudar, Senhor. Pai querido, tema grandioso que são as profecias, Pai. Pai amado, te pedimos que o Senhor nos dê a revelação correta sempre que formos estudar e que, se não for, Pai querido, que o Senhor nos guie à verdade. Através da Tua Palavra possamos encontrar a verdade, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja cuidando dos nossos pastores, em especial o pastor Eli, que está passando por problemas, que o Senhor possa estar olhando por ele, Senhor amado, e pela esposa. Que o Senhor possa proteger os nossos lares, nossas famílias, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de terminar, só gostaria de lembrar do texto de Testemunhos Elétricos, que nem tudo que se refere a este assunto é compreendido, e nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Então, não tirem nada do que eu falei aqui como uma verdade absoluta. Orem a Deus, continuem estudando a Bíblia, porque apenas Deus pode revelar e mostrar a compreensão de tudo que está ainda por vir. Então, espero que os irmãos tenham aproveitado um pouco disso de hoje, que Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.